Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena, eu sou fisioterapeuta e estou aqui para dar uma dica para vocês hoje sobre avaliação postural. A dica de hoje nós vamos falar sobre como fazer uma boa avaliação postural da coluna torácica. É isso mesmo, a coluna torácica nós vamos avaliar ela em 3 partes, ok? Então fique ligado nessa dica. São 3 partes, são 12 vértebras torácicas. Nós vamos fazer uma avaliação da torácica superior, da torácica média e da torácica inferior. Então, o primeiro passo é dividi-la em 3 partes. A torácica superior em 4 vértebras, então de T1 a T4. A torácica média, as 4 vértebras do meio. E a torácica inferior, as últimas torácicas, tá? Então, lá de T8 a T12. Visto feito essa divisão, nós vamos analisar cada parte da coluna torácica individualmente, tá? Então, nós vamos segmentá-la. Então, não é mais para fazer a avaliação olhando aquele geralzão, né? Que nós costumamos dizer, por exemplo, o meu paciente tem uma hipercifose dorsal. Mas da onde essa hipercifose? É dorsal. É dorsal? É da torácica toda. Será que ele é inteiro em hipercifose? Muitas vezes não, tá? Muitas vezes tem uma hipercifose segmentar de uma região da coluna torácica. Por exemplo, da coluna torácica média. Aí nós temos uma hipercifose mais comum. Tá? Mas hoje em dia é muito mais comum as retificações. Cada vez mais encontramos nos nossos consultórios pacientes com coluna dorsal ou coluna torácica retificada. E muitas vezes é totalmente retificada, toda retificada. Então, desde da coluna torácica superior até a inferior, toda em retificação. Algumas vezes não, parcialmente retificada. Então, vamos lá, por partes. Seu paciente desnudo, né, com as costas livres, você vai observá-lo de costas e, primeiramente, observe a coluna torácica superior, que são as 4 primeiras vértebras. Para não confundir, pode usar uma folha de papel sulfite e colocar embaixo da coluna torácica, tampando o restante da coluna torácica, ok? Daí, avalie. A coluna torácica superior é em hipercifose, é retificada ou tem uma lordose? Porque muitas vezes pode ter até uma lordose, ok? O mais comum é visualizarmos as retificações, mas também é possível encontrar hipercifose torácica superior. Nós vamos falar sobre isso no outro vídeo, tá? Numa outra aula. Depois, visualizei a superior, agora vou visualizar a coluna torácica média. Daí eu posso usar 2 folhas de papel, colocando uma em cima e uma embaixo, tampando a visão da torácica superior e inferior. Vou focar somente na torácica média. Vou analisar a posição das vértebras. Cuidado para não confundirem com a posição das escápulas. Vamos falar isso em outra aula também, tá bom? Observei a torácica média, verifico se é em retificação, hiperlordose ou em cifose, hipercifose, desculpa, retificação, lordose ou hipercifose. E por último, vou avaliar a torácica inferior. Coloco lá minha folha de sulfite de papel, tampando a torácica média, foco só na torácica inferior. E vou verificar qual é a curva que está prevalecendo, se as vértebras estão indo em tendência a lordosar ou se elas estão retificadas, que é quando a gente não percebe mais a curva, né, fica reto, ou se estão em cifose. É muito comum a lordose na torácica inferior, devido ao comprometimento da ação do diafragma. Vamos falar isso também em outra aula, ok? Hoje, nosso foco dessa aula foi passar dicas sobre como fazer uma avaliação boa da coluna torácica sem errar, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado.